Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui de volta ao canal Observabilidade na Prática. Eu sou o Rafa Silva e hoje eu queria abordar com vocês, um tema que eu acho importante, que foi mais ou menos ali é, um pouco da minha experiência, é, quando eu saquei, que a observabilidade ela era realmente importante para me trazer insights, sobre aquilo que eu estava analisando, tá certo? Então, é, eu queria trazer para vocês hoje um tema que é o seguinte: vocês devem estar vendo a minha tela compartilhada aí, o que eu chamo de a nova era da observabilidade, certo? Da telemetria à consciência operacional. Vamos junto nessa aqui, é mais uma reflexão, um bate-papo, um entendimento, tá bom? Para a gente sair daqui com um pouco mais de bagagem, onde eu possa transmitir para vocês aquilo que eu entendi ao longo do tempo, beleza? Então vamos começar aqui. É, Antes de entender, sistemas, uma coisa que eu precisei aprender era a ouvir o silêncio deles, né? Durante muito tempo, eu vivia cercado de alertas barulhentos, dashboards lotados, é, números que eram reconfortantes, médias estáveis, Mas tudo isso era um conforto de ilusão. Ainda havia reclamação do usuário, né? Então foi no meio desse barulho que eu descobri o verdadeiro propósito da observabilidade: transformar sinais soltos em consciência. Não é coletar dados, é ligar pontos para decidir melhor, né? Eu chamo esse momento de despertar da consciência operacional. A partir daí, desse exato momento, foi que todos os meus projetos mudaram de direção. Então, eu quero compartilhar uma história com vocês, A primeira história aqui do dia de hoje. Então, eu até apelidei de login que falava abaixo, Então, era um sistema de autenticação, A latência apresentava uma média de 120 milissegundos, o que na percepção que tínhamos estava ótimo, Mas ainda havia usuário que reclamava de lentidão às vezes, né? É, e, e aí eu fui analisar as caudas, para tentar entender o que de fato acontecia ali. Então eu via lá o fator P95 mostrava 3 segundos. O P99 mostrava 8 segundos. E não era todo mundo, que sofria com isso. Mas para quem sofria, era como se essa experiência ruim definisse o sistema inteiro, Então, algo que deveria funcionar passou a não funcionar, certo? Então, é, foi o primeiro insight que eu tive, de poder juntar todo mundo. Então, logs, traces e métricas, certo? Juntando isso, é, eu tive uma grande revelação, Nesse caso específico, o fan out, silencioso, foi revelado assim, Então, chamadas que vinham em cadeia ao banco, e ao mesmo tempo a um serviço de perfil, em horários de pico, faziam com que as filas crescessem. E a média, configurada nisso, não percebia, certo? Então, esse era o cenário que estava bom para todo mundo, com exceção de algumas pessoas. Faz sentido? Então, é aí que vinha a experiência ruim, Então, baseado nisso, o que mudou, certo? Juntando isso, eu tomei 3 decisões muito simples, Comecei a limitar a concorrência no login. Apliquei um backspasser no serviço de perfil e coloquei um cache de sessão, Em menos de um dia, O P95 caiu para 700 milissegundos e o P99 caiu para 1.8 segundos. Qual foi o grande aprendizado
desse momento. As caudas contam a verdade. A média é só, não é que é só, né? Mas nesse momento a média me serviu como um disfarce elegante do meu problema. Então veja bem, essa história ela mudou, né? Mudou completamente, né? O meu modo de fazer análises, né? O meu modo de ouvir os meus sistemas, certo? E aí me levou a um próximo insight, né? Então, é... um dia, né? A gente é... pensando nesse cenário, foi exatamente nesse dia que eu aprendi a ouvir os sistemas, certo? Então, assim, ó, em cada parte, né, do sistema, é, eu costumo fazer a analogia que elas falam um idioma. Então, e esses idiomas eu separo numa analogia para ficar muito claro. Então, são 3 idiomas: logs, métricas e traces, né? Os logs eu costumo dizer que é o diário, né? As métricas é como se fosse o batimento, né? E os traces a conversa interna. Então, quando eu conectei, né, os 3, a narrativa ficou muito mais clara. A fila crescia, certo? A métrica. A consulta repetia os parâmetros, que é os logs, e a jornada trazia o salto de dependência, certo? Trace. Desde então eu repito sempre, né? Cada log uma confissão, cada métrica um batimento, cada trace uma conversa. Quando essas vozes estão alinhadas, nasce a consciência operacional. Faz sentido para você? Então, veja a importância, né, de juntar logs, métricas e traces, certo? Foi um salto, né? Pelo menos para mim, em termos de consciência. Hoje eu consigo analisar com muito mais calma e com muito mais rapidez tudo aquilo que o meu sistema fala, certo? Vamos para uma outra história aqui que também faz parte aí, né? Então, um erro que parecia irrelevante, né? E aí o erro que parece irrelevante ele custa caro. Meses depois desse primeiro caso, né, eu tive um serviço de faturamento que registrava 0,3%, né, por cento de erros, certo? Dentro do aceitável. Só que a minha primeira experiência, a contada anteriormente, ela me fez desconfiar de tudo que era aceitável, né? Então eu não aceitei, né? Então esse serviço em específico, né, do faturamento, ele ficava num caminho crítico de receita. Então será ali que 3% da perda, né, de perda de erro, era algo aceitável mesmo? Aí foi onde eu tive o insight, né? Se falava muito em Open Telemetry, né, em independência, em não depender das coisas, da sua ferramenta. E foi aí que eu decidi usar, né, o Open Telemetry de ponta a ponta, certo? Para fazer todo o caminho da minha aplicação, né? E aí eu trouxe o Trace ID para os logs. Então, veja essa mudança, né, de pensamento, certo? Só com essa mudança, né, de cenário, né, com essa mudança de comportamento racional, né, de implementar uma ferramenta que me daria essa condição, né, de não depender para onde eu mandaria meu log, o que eu precisaria fazer, né, isso mudou meu jogo, né? Porque aí eu comecei a entender e comecei a ver, né, de fato, pontos importantes para o negócio. Sacou a grande jogada? Então deixei de olhar logo, deixei de olhar, né, para olhar o que fazia sentido, né? E nesse caso em específico, né, onde eu não me conformei, né, ao aplicar, né, o Open Telemetry e tal, no caminho de todo o evento do negócio, né, eu percebi que aqueles 3% eram grandes,
né? Por quê? Porque os meus traces, eles começaram a me mostrar, né, que a falha vinha de uma dependência externa, sem o erro no HTTP, né? Então, naquela aplicação, naquele momento, o que se via eram silenciosos timeouts, né? Então, esses timeouts, eles cruzavam os eventos de negócio, certo? Então, a gente conseguia ver o dinheiro exato indo embora. Se entende? Então foi aí nesse momento que eu falei assim, então calma. O que a gente pode fazer para melhorar? Vamos investigar melhor? Maravilha. De novo, né? Mas alguns ajustes finos, né, que me trouxeram um ganho imensurável para o negócio. Então, coloquei circuit break nas integrações, né? Então meus sistemas passavam a usar o circuit break, né? Comecei a colocar uma fila de compensação, né, no caminho disso. Então, qual foi o resultado? A gente tinha 0,3, que parecia legal para o negócio. Esse número mudou para 0,05, né? E automaticamente a receita parou de vazar, né? Então, qual foi o meu aprendizado, né, nesse cenário específico, certo? Sem semântica, né, de negócio, a telemetria ela se torna só um ruído, certo? Então, a observabilidade, mais uma vez, me levou, né, a explicar qual era o impacto para o meu negócio. Faz sentido? Muito bem. Baseado nisso, né, eu percebi que não basta o detectar não basta. Ou você tem o ciclo completo, onde você detecta, onde você entende, onde você age e onde você aprende, ou você tem um sério risco de perder dinheiro. Tá bom? Porque a gente está falando de negócio. Então vamos direto ao ponto, você corre o risco de perder dinheiro. Daí para frente, eu entendi o seguinte, né? Eu precisava melhorar, certo? Então, comecei a criar handbooks executáveis, certo? Por exemplo, né? Se o P95, né, tem um SLO bem definido, né? Isso começa a mudar a minha posição no jogo, certo? Então, você começa a trazer, você começa a ter um maior controle, né? Do quanto você. É mais ou menos assim, era o quanto eu perdia para o quanto eu deixei de perder, sacou? Então, o que ficou muito claro para mim, né? Que detectar eu preciso, entender eu preciso, agir eu preciso. E o aprender, né? O que passou a fazer sentido para mim quando eu fechei o ciclo de que eu também precisava aprender? Pós-morte, certo? Aquilo que para muita gente e é mesmo, caça às bruxas, certo? Para mim virou laboratório. E aí nasceu um efeito colateral muito bem-vindo. Previsibilidade do meu custo. FinOps entrou na jogada, certo? Então, redesenhei todo o ciclo de vida do dado, né? Configurei um data stream por criticidade, né? Fiz um rollover, né? Para não ficar muito tempo armazenado e você ter lentidão, né? Eliminei os campos de alta cardinalidade em logs de baixa utilidade, certo? Valor por byte, certo? Passou a ser o mantra. Então veja, valor por byte. Olha que nível,
né, que eu consegui chegar com esses é, insights, né? Com essas pequenas, você viu que foram todas pequenas mudanças, certo? Vamos para uma terceira história aqui para a gente falar. Eu até já comentei isso em alguns outros posts, mas veja, é, semana de fechamento financeiro, certo? A madrugada do fechamento financeiro, a temida madrugada, né? Mais uma vez, o gráfico médico estava ok, né? O NOC não percebia nada de errado, certo? Só que, de novo, né? Acionamentos, alertas, barulho. Mais uma vez, o que que eu né, de cara, eu lembrei, né? Por duas experiências passadas. Eu já não confiava mais na média, certo? Então, aquele alerta que estava ali configurado há anos, né? No P95, com janela mais longa, né? Com relação com a jornada de fechamento, disparou em plena madrugada, certo? Então, mais uma vez, né? A gente já tinha uma jornada, né? De, de, de correlação dos logs, traces e tal. Então, esse tipo de impacto, né? Para o meu time de engenharia ficou muito mais simples de ver, né? De cara, abrimos os sistemas, olhamos lá as correlações, pronto, né? O prefect de cache tinha expirado antes da hora, sacou? Então, olha a tão temida madrugada, né? É, foi resolvida tão rápido, sem precisar de war rooms, né? De horas, como a gente que está na TI está acostumado, né? Então a gente coisas maçantes e tal, não, cara. De cara, abri, olhei, vi lá o cache expirado, certo? O que fazer? Cara, ajusta o TTL e o warm-up resolveu. Sacou? É impressionante, né? A virada aconteceu no horário e o cliente mal percebeu, né? Sobre isso. Então, essa madrugada, né, em específico, né, me ensinou mais uma vez que a observabilidade não é sobre encontrar falhas, né, e sobre evitar, né. Eu não vou nem dizer que você evite que elas ocorram, mas eu vou dizer que você evite que o seu cliente sinta as falhas. Faz sentido? Cabe no seu dia a dia, nas suas análises? Então, as falhas vão acontecer? Vão. Elas acontecem. Mas onde está o verdadeiro ganho do negócio? É o seu cliente não perceber que a falha ocorreu, certo? Se o seu cliente não percebeu, se você conseguiu antecipar e se você resolveu antes disso virar um problema para o seu cliente, o que mais você precisa? Certo? Então, três insights muito valiosos, né? Que eu aprendi, né? Na marra e no terceiro você vê que a gente estava muito mais é, pronto, certo? Muito mais pronto. Então, o que eu queria deixar aqui, né, dessa conversa? Depois de tantos projetos, eu entendi. Observabilidade é onde a tecnologia e a empatia se cruzam. Então, quando você ouve, né, os sistemas de verdade, quando você entende o que o seu usuário vive, é nesse instante que o dado deixa de ser ruído e vira consciência operacional. Hoje eu sei, o dado ele não grita, ele conversa. Cabe a cada um de nós aprender a ouvir, certo? Faz sentido? Então, ó, três coisas que eu gostaria de deixar aqui que fizeram todas. Três coisas, não, desculpa. Algumas coisas que eu costumo fazer e que me fazem grande diferença nessa jornada, certo? Então veja, se eu tenho uma jornada crítica, né, eu defino de 2 a 3 SLIs para essa jornada crítica.
2 a 3 SLIs, certo? Eu estabeleço também um SLO realista. Realista com quem? Com o Rafael? Com o time de engenharia? Não. Realista para o negócio. Lembra, o negócio é o que importa. Então, estabeleça um SLO realista com o seu negócio, certo? Ative o seu tracing de ponta a ponta. Traga o Trace ID para os logs, certo? Aplique, implemente alertas de cauda P95, P99. Crie handbooks executáveis. Ajuste suas políticas de retenção de dado, né? Ajuste o tempo com que esse dado está lá. Você precisa desse dado por muito tempo, não precisa. Isso também né? Isso ajuda o seu FinOps. No fim, meça valor por byte, certo? FinOps é importante para o seu time, é importante para a resposta, para a companhia, certo? Faz sentido? Eu acho que era esse aqui o bate-papo que eu queria deixar, né? Acredito que nós estamos encerrando aqui com vários insights aí que eu vi, que eu aprendi, que eu vivi, né? E que eu estou trazendo para vocês nesse bate-papo, tá bom? Pensando nisso, né? Uma coisa para mim fica muito clara. Os sistemas falam o tempo todo. Alguns gritam por socorro, outros apenas sussurram, né? Sinais sutis que você tem que, certo? Mas no tudo isso, né? Algo está prestes a acontecer. Então, o papel da observabilidade nesse caminho foi me ensinar a ouvir, com técnica, com empatia e com propósito. Fez sentido, pessoal? Bom, se de alguma forma o nosso bate-papo aqui vai te ajudar, fez sentido para você, vou pedir para vocês aí, ó, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e a gente vai voltar aqui para falar de muitos outros temas relevantes. Então, aqui no canal Observabilidade na Prática, cada bate-papo que a gente tem aqui, ele é feito para te ajudar a conectar telemetria e consciência operacional na vida real, no código e nas decisões. Eu me chamo Rafa Silva e te vejo na próxima bate-papo. Um grande abraço.